Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa aula que eu preparei com muito carinho. Depois que vocês pediram muito lá no Instagram, eu trouxe esse projeto aqui para vocês. Vou disponibilizar o link para adquirir o projeto aqui embaixo do vídeo. Então você clica e vai lá acessar todas as informações e adquirir esse projeto que eu fiz com muito carinho para você, que é a Necessaire e Una. E hoje nós iremos fazer nessa estampa linda aqui, olha só. Essa é a coleção do Dia dos Namorados da minha parceira, As Beltranas, que você também pode adquirir clicando no link aqui embaixo do vídeo. Utiliza o cupom de desconto e já garante desconto nas suas compras. Também esse vídeo é em parceria com a Max Z Costuras e Bordados. Olha aqui, que me trouxe essa máquina linda, maravilhosa, que eu amo. E tudo que você quer saber sobre máquinas de costura reta, máquina doméstica e várias outras máquinas do ramo de confecção. Não deixa de clicar aqui no site que eu disponibilizei embaixo também na descrição do vídeo, para você ir lá conhecer todo o trabalho deles, que parcelam em até 18 vezes sem juros. Gente, isso é demais. Isso é incrível. Então não deixa de clicar no link, vai lá conhecer os meus parceiros e também não deixa de se inscrever no meu canal, não deixa de avaliar essa aula que é muito importante para mim. E é isso, gente. Vamos lá. Boa aula para vocês. Então, olha só, a gente vai dar início a essa aula dessa necessaire linda, né? Na verdade, esse kit com duas, a tamanho G e a tamanho M, que vocês adoraram e me pediram lá no Instagram, então eu resolvi trazer essa aula para vocês. O molde, ele vem essas partes aqui, ó, como não cabe tudo na mesma folha, ele vem separado, com toda a descrição, te ensinando, olha, cola essa parte aqui, cola, né? Te ensinando a colar as partes para montar e chegar aqui a esse molde, porque não cabe numa folha A4. Então, eu fiz separado as partes, você pode ver aqui, tá tudo coladinho, mas é super fácil, tem toda a orientação no molde para você chegar a esse resultado, tá? Então, são dois, estão disponíveis aqui embaixo do vídeo em PDF para você imprimir e já começar a fazer. E no molde também tem toda a descrição do material que você vai utilizar para fazer essa peça, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui, ó. Tem o canal do zíper, tá? As medidas. Eu tô utilizando tecido, manta acrílica e o forro também, tá? Então, lá tá escrito, você vai cortar tal medida do tecido, da manta acrílica, uma vez, duas vezes, então toda essa orientação também tem no molde para você. Tá? Então aqui o canal do zíper são 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta acrílica, 2 vezes no tecido de forro. Eu vou utilizar o zíper, eu sempre corto um pouquinho maior para facilitar na hora de colocar o cursor, tá? O cursor que eu vou utilizar aqui hoje é esse aqui em acrílico. Vou colocar uma alça também. E diferente do que está lá no Instagram, algo a mais que eu vou colocar é um bolso com esse plástico cristal, tá? Vou colocar um bolsinho aqui na frente. Se você quiser, você põe, se não, só pular essa parte e fazer o próximo passo, tá bom? Então, eu vou começar pelo canal do zíper. Então, aqui, olha só, eu já passo uma costura de um lado para facilitar, né, na hora de colocar o zíper, não ficar escapando, tá? Aqui tá só com a manta e o tecido principal. Desse lado que eu não passei a costura, esse aqui foi o que eu passei, esse aqui eu não passei. É o lado que eu vou colocar o zíper, tá? E aí, ó, se você
parar para analisar, tem uma marcação aqui no zíper. Tá vendo? Que é onde eu passo a costura. Tem uma diferença, aqui tem um alto relevo e aqui tá mais lisinho. Então, é aqui em cima que eu passo a costura para ficar certinho aqui, quando virar, não ficar muito, sobrando muito ou muito próximo aqui dos dentinhos para atrapalhar a passagem do cursor, tá? Então, ó, vou passar aqui uma costura. Eu sempre coloco o zíper um pouquinho sobrando. Então, ó, passei a costura, né? Aqui, como eu falei antes, eu deixo sobrando para facilitar na hora de colocar o cursor. Agora, a gente vai colocar o forro, tá? Frente com frente do tecido. Então, eu vou colocar aqui. E aí, eu costuro pelo outro lado, tá? Por quê? Porque eu vou costurar exatamente em cima dessa costura, para quando abrir aqui, não ficar aparecendo nenhuma costura do outro lado. Então, ó, eu alinho e passo por cima da mesma costura. Então, ó, passei exatamente no mesmo lado. E aí, abre, ó, e não fica aparecendo a costura. Agora, eu vou abrir aqui. Vou alinhar. Já passo uma costura aqui, prendendo o forro no tecido principal. E depois, eu venho e passo uma costura rebatendo aqui no zíper. Mas antes, eu já alinho aqui, ó. E faço a costura prendendo os dois, os três, né? A manta, o forro e o tecido principal. Agora, rebater aqui o zíper. Então, ó, tá prontinho de um lado. E aí, a gente faz da mesma forma aqui do outro lado, tá? Deixo bem alinhado aqui, ó, frente com frente, do lado que não tem a costura de segurança. E aí, costuro por aqui.
Agora, vamos com o forro, frente com frente, bem alinhado. Se você quiser, você pode colocar uns clips aqui, tá? Para o tecido não ficar escapando. Aí, ó, coloco aqui e viro para passar a costura por cima dessa. Vou abrir aqui, ó, e como eu falei, já vou alinhando. Se você quiser ir já prendendo com clips ou com alfinete para te ajudar, tá? E aí, a gente passa a costura aqui também, prendendo o tecido, a manta e o tecido principal, né? O forro, a manta e o tecido principal. Por último, a costura aqui rebatendo, né? A costura no zíper. E agora, vamos colocar o cursor. Eu deixo, ó, maior assim, por quê? Porque eu abro um pouquinho. De um lado, eu recorto aqui na parte dos dentinhos, eu tiro um pedaço. E aí, fica assim. Aí, coloco aqui, ó, o cursor, encaixo a primeira ponta, desço até encontrar aqui, ó, com esse que eu cortei. E encaixo aqui. Tá retinho aqui, ó. Eu sempre deixo retinho porque nessa hora facilita, tá? Aí eu vi que tá retinho aqui, seguro as duas pontas e puxo o cursor. Tá colocado, tá? Agora eu posso aqui, ó, recortar o excesso. Aqui também. E esse tecido, ele desfia um pouquinho, tá? Então, eu posso vir com isqueiro, selando aqui com cuidado, tá? Pra que ele não fique desfiando. Então, ó, coloco aqui e vou toda a volta com cuidado pra não queimar, né? Ó, e vou selando. Já selo aqui na parte do zíper também. Que aí ele não vai desfiar. E o canal do zíper já tá prontinho. Então, agora, a gente já vai pra outra parte da necessaire, colocar o bolso, colocar o vivo, enfim, vamos lá pra outra parte. Então, olha só, aqui tá só o tecido principal, já estruturado com a manta acrílica, que eu utilizo a manta R2. Eu já passei uma costura em volta para prender. E a gente vai fazer, antes de colocar o vivo, fazer esse bolso com o plástico cristal transparente. Eu vou utilizar viés. Vou colocar aqui, ó, viés. Eu corto do mesmo tamanho, ó, 2 vezes, tá?
vamos colocar aqui o viés. Então, eu já dobro, ó, junto aqui, ó. Já deixo ele marcado. Faço isso já na outra parte também. Esse bolso a gente vai colocar ele na parte de fora, mas se você quiser, pode utilizar a mesma medida para fazer um bolso interno. Aí você pode utilizar ou tecido ou a tela, né? Ou um plástico mesmo, tá bom? Você pode colocar na mesma medida. Esse a gente vai colocar por fora. E aí, ó, eu vou, ó, nessa dobrinha, encaixo o plástico cristal aqui, tá vendo, ó? E passo uma costura aqui na beiradinha, prendendo o viés no plástico. Então, ó, ficou assim. Agora, a gente vai fazer aqui do outro lado do mesmo jeito, ó. Encaixo ele aqui entre a dobra. E passo uma costura. Prontinho. Agora, aqui, eu vou colocar ele aqui, ó. Encaixo exatamente aqui, ó. Tá vendo? Tem esse cantinho, então ele vai ficar alinhado aqui e alinhado aqui. Então, ele vai ficar retinho, tá? É só alinhar por aqui. E passar uma costura aqui, ó, do outro lado do viés, tá? Onde não tem a costura, tá bom? Tá alinhado. E aí, vou passar a costura aqui nessa beiradinha. Prendi na parte de baixo. Agora, eu passo a costura aqui nessa lateral, e aí, se tiver algum excesso, ó, nesse caso aqui tem excesso que eu cortei a largura um pouquinho maior. Então, eu vou passar a costura aqui, né? Sempre com retrocesso no início, retrocesso no final, e corto esse excesso.
Agora, a gente vai colocar o tecido do forro, né? Vou estruturar ele aqui do outro lado da manta R2, lá no ferro, e já passo uma costura de segurança em toda a volta, tá? Vou fazer isso, vou colocar o outro tecido aqui e vou trazer para vocês, pra gente dar continuidade. Então, gente, olha só, já coloquei aqui, tá? O forro, fui lá, passei, né, no ferro para ele aderir na manta R2, porque a manta R2 ela tem a resina dos dois lados. Então, aderi o forro na manta, passei uma costura em toda a volta para ficar bem preso. Isso facilita bastante na hora de manusear, para fechar, tá? E agora a gente vai fazer a aplicação do vivo. Se você quiser, você pode fazer sem o vivo, só pular essa etapa. Mas para você que tem interesse em aprender a colocar o vivo, a gente vai fazer isso agora. Então, olha só, o vivo, tá? Aqui nesse cantinho, eu faço uma dobra aqui, ó. Faço uma dobra, assim, ó, tá vendo? Ele fica exatamente assim, porque eu vou colocar aqui, ó, e vou passar uma costura bem na beiradinha, tá? Por enquanto, a gente vai passar a costura só pra prender. Então, esse aqui, ó, bem na beiradinha. Quando for fechar, aí a gente utiliza o calcador de vivo pra passar a costura aqui, ó, mais próximo, pra não ficar aparecendo as costuras de segurança, tá bom? Então, ó, eu dobro assim, coloco aqui, ó, uma parte por cima, outra por baixo, encaixo aqui, ó, deixo bem alinhado, bem rente aqui, e aí vou passando uma costura. O pezinho que eu utilizo para fazer essa costura é o mesmo pezinho de zíper, eu utilizo ele para tudo. Ó, deixa eu mostrar aqui para você. É esse aqui, tá? Eu utilizo esse para tudo, só troco quando precisa colocar pezinho de vivo, outros calcadores diferentes. Mas esse aqui eu utilizo para fazer, para fechar, para colocar viés, para colocar vivo. Eu gosto de utilizar ele para tudo. Então, eu já vou utilizar ele para colocar o vivo. E aí, eu vou colocando, ó, passando a costura bem na beiradinha. Nessas partes, nesses cantinhos arredondados, ó, eu seguro aqui com... Deixa eu direcionar aqui melhor pra você ver. Isso. Eu seguro aqui, ó, com um dedo e com a outra mão eu vou fazendo, moldando, né, o vivo, ó. Então, vou costurando. E aqui, ó, já vou moldando, ó. Tem gente que vai fazendo uns piques nos cantinhos pra ficar mais fácil. Mas como, ó, esse vivo, ele é bem maleável, então ele vai com facilidade no formato do molde. Eu só vou apoiando aqui com um dedo, direcionando com a outra mão e passando a costura bem devagarinho aqui, ó, na beiradinha.
aqui no final, ó, eu também faço aquela dobrinha aqui, ó, tá vendo? Vai ficar bem rente aqui. E passo uma costura finalizando. Prontinho. Agora é só cortar e fazer da mesma forma do outro lado. Então, olha só, aqui, vivo colocado. Eu deixo um pouquinho sobrando aqui essas costuras, porque depois que a gente fechar aqui, ó, eu corto o excesso, tá? Antes de passar o viés. Então, é isso, vivo colocado. Agora, a gente vai colocar o canal do zíper aqui para finalizar a nossa peça. Canal do zíper aqui, tá? Antes de colocar, né, de colocar ele aqui, vou colocar uma alcinha na lateral, tá? Então, vou colocar, eu já prendo aqui direto, ó, no canal do zíper, tá? Eu deixo um espaço aqui, ó, deixo uns 2 centímetros, porque aqui a gente ainda vai costurar ele aqui, então tem que ter o espaço da costura. Então, ó, coloco aqui, com clips aqui, ó, 2 centímetros. E aqui também, ó. Tá? Já passo uma costura aqui e uma costura aqui prendendo. Então, tá aqui. Aí, esse lado aqui, eu já prendo aqui. Coloco, opa. Coloco aqui, ó, frente com frente. Ó, e dá certinho. Se você seguir todas as instruções que eu dei para fazer o canal do zíper, ó, a medida vai bater certinho, tá? E aí, eu passo uma costura aqui, prendendo. Então, ó, ficou assim, prendi aqui, venho desse lado e prendo aqui também. Faço o acabamento aqui, ó, nas laterais com viés, tá? Vou pegar o viés pra gente fazer o acabamento. Então, aqui, cortei os 2 viés aqui no tamanho. Eu dobro ele, encaixo aqui, ó. E aí, passo uma costura. Aqui da mesma forma.
viés colocado. Agora, a gente vai juntar aqui, ó, costura com costura e vai marcar o meio, tá? Marca aqui desse lado e desse lado também. Eu faço um pique pra ficar marcadinho. Aqui desse lado também, ó. E aqui em cima também, eu vou juntar aqui, ó. Por esse lado fica melhor. Junto aqui os cantinhos. Faço um pique aqui pra marcar o meio. Desse lado a mesma coisa. Junto os cantinhos. Feita a marcação, vou colocar aqui pique com pique. E aí, eu prendo com clips. Aqui eu já venho aqui na lateral, ó, coloco o excesso do vivo pra fora. Dobro aqui, coloco um clips. Aqui, deixa eu cortar esse excesso do viés. Essa costura, ela fica pra baixo, tá? Então, ó, já coloco aqui. Pode colocar um clips pra segurar a costura pra baixo. E aí, vou só encaixando aqui. Desse lado aqui a mesma coisa. Coloco o excesso do vivo pra fora. Faço aqui o cantinho, ó. E prendo. Aqui. Esqueci de cortar esse excesso. Então, ó, costura pra baixo. E aí, vou só encaixando aqui. Agora, eu ainda passo uma costura de segurança, tá? Pra depois a gente passar a costura com o calcador do vivo. Então, eu ainda vou passar aqui, ó, na beiradinha, uma costura de segurança, prendendo tudo, pra depois eu colocar, passar com o calcador do vivo, pra ela ficar mais próxima do vivo, não ficar parecendo costura, tá? Então, vamos lá. Eu faço isso desse lado e desse lado também, tá? Então, olha só, eu fiz, né, dos dois lados, ó.
passei a costura de segurança, tá? Eu prefiro fazer assim do que fazer direto já com o calcador do Vivo, tá? Então, primeiro eu fecho ela toda com a costura de segurança. Agora eu troco o calcador. Vou utilizar esse calcador aqui. Esse é o calcador de Vivo, tá vendo? Ele tem um vãozinho aqui embaixo, que é pra gente encaixar justamente aquela parte mais altinha, né, do Vivo, aqui e passar a costura, tá? Aí a agulha vem por aqui, por esse furinho, e ela fica bem rente lá no Vivo, naquela parte mais altinha, né? E a costura fica bem próxima, não aparece as costuras de segurança, tá? Então, vou trocar esse calcador e a gente vai passar a costura com o calcador de Vivo. Então, ó, olha só. Vou passar aqui, tá vendo? Tá aqui o calcador do Vivo. E aí, eu vou passar a costura aqui. Você colocando a mão aqui, dá pra sentir onde tá aquela parte, ó, mais altinha do Vivo. Então, eu vou encaixar ela aqui e passo a costura, tá? Então, na verdade, ele fica aqui, ó, também bem rente no pezinho aqui, ó. O tecido com o calcador fica aqui bem rente. E aí, vai sair exatamente aqui onde tem que ser costurado. Então, é só ir com cuidado, devagar, não precisa ter pressa. Então, ó, tá vendo? A costura foi passada aqui mais pra dentro. Se a gente abrir aqui, ó, vai ver que tá aqui, tá vendo? Bem próximo dessa parte aqui. Não aparece nenhuma costura de segurança, tá tudo certinho. Ó. E aí, eu vou fazer isso do outro lado pra finalizar. Vou fazer aqui, ó, desse lado, pra finalizar com o viés. Prontinho, fiz isso dos dois lados, tá? Dei uma conferida já aqui, está tudo certo. Já conferi. Agora, a gente faz o acabamento com o viés. Troco o pezinho novamente, tá? Lembrando que esses calcadores que eu mostrei aqui são calcadores de máquina industrial, tá? Se você estiver fazendo com a máquina doméstica, tem os calcadores específicos da máquina doméstica, também você encontra. Caso você não tenha o calcador de Vivo da sua máquina doméstica, você pode utilizar o calcador de zíper, tá? Também a costura você consegue se aproximar bem aqui de onde precisa, né? Para ela ficar bem justinho o Vivo. Então, você consegue sim fazer tranquilamente na máquina doméstica. O Vivo tá colocado, tudo certinho. Vamos fazer o acabamento com o viés. O viés, eu não abro, tá? Essas laterais eu deixo aqui, assim mesmo.
coloco ele aqui, deixo uma pontinha sobrando, 1 centímetro, pra gente fazer o acabamento aqui. E aí, vou passando uma costura, bem aqui na beiradinha mesmo, dessa parte, dessa dobra, tá? Eu passo em cima dessa dobra a costura aqui em toda a volta. Então, ó, passei a costura aqui em toda a volta, prendendo. Agora, eu vou, ó, já viro e já vou fazendo a marcação aqui pra cobrir a costura, tá? Pra não ficar aparecendo, ó. Já vou marcando com o dedo mesmo, ó, com a unha. E aqui nessa parte que ficou o excesso, eu já dobro aqui por cima, ó. E depois dobro de novo aqui. E coloco ele cobrindo a costura, tá? E já vou prendendo aqui com clips. Então, ó, já vou arrumando aqui pra cobrir a costura. Ó. Faço isso em toda a volta. E vou prendendo com clips. Aqui nessa outra pontinha, faço a mesma coisa, ó. Dobro. E já venho aqui, dobrando por cima, escondendo as pontinhas. E é isso. Agora, é só costurar aqui, ó, por esse lado, né? E vai prendendo tudo, vai passando a costura aqui na beiradinha. Aí, aqui eu utilizo, ó, eu utilizo uma chavinha mesmo, que eu utilizo pra trocar a agulha. Eu vou, ó, apertando aqui, pra ir posicionando o viés em cima da costura. E vou costurando bem devagarinho. Ó. Então, gente, olha só, acabamento com viés ok.
Agora é a hora da verdade, vamos virar, né? Pra ver como que ficou a peça. Olha só que o cantinho fica assim, ó, tá vendo? Ó. Aí eu já vou, ó, arrumando, ajeitando tudo pra ficar no formato. Já vou arrumando, né? Por causa que o vivo ele dá uma amassadinha. Se você quiser, pode vir com martelinho também. Ó. E aí, tá pronta a necessaire M. Você pode fazer a necessaire G da mesma forma, tá? O passo a passo é o mesmo. Aí, esses detalhes aqui, ó, a gente vem arrumando pra ir dando formato na peça. Mas tem aqui, ó, a alça, tá o bolso, né? O nosso cursor lindo de coração aqui por dentro. E é isso, gente. Tá pronta a necessaire M. Agora você pode fazer a G, fazer a M, faz vários kits, arrasa aí nas vendas no seu ateliê. Te desejo sucesso, te agradeço por ter me acompanhado, por ter acompanhado essa aula até aqui. Te agradeço por ter adquirido os moldes, né? A aula lá na plataforma. E é isso. Um beijo e até a próxima aula.